Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite também para o pessoal que está em casa. E que vocês sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. E que vocês possam sair daqui melhor de quanto aqui chegou. E hoje nossa palestrante é Nazaré. E ela vem falando a cada um segundo as suas obras. Então que Jesus hoje, através da palestra dela, que nós possamos despertar a luzinha que Jesus colocou dentro de cada um de nós, nos trazendo a paz, a serenidade e a certeza que dias melhores possamos viver, se assim nós nos esforçar e tiver fé naquele que nos deu a vida. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos corações a Deus e agradecendo a Deus a espiritualidade amiga dessa casa, que preparou esse ambiente para receber cada um de nós nessa noite. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por não desistir de nós. E obrigada por estar sempre conosco. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, e assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dar-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nazaré, a casa é sua. Que a espiritualidade esteja com você. Bom, com uma chuva dessa, e essa galera veio aqui é porque gosta de estudar. Então posso ficar até 5 para meia-noite aqui hoje, não tem problema não. Meus amores, que as bênçãos do Mestre amado sejam com todos nós, com toda a humanidade sofredora, com todos os desencarnados, entre nós, ou onde quer que eles se encontram, que a luz que brilha, que vem de Jesus, possam atingir as suas mentes e os seus corações. Então, em nome de Deus, de Jesus Cristo e da espiritualidade que cuida dessa casa, nós hoje vamos fazer alguns comentários sobre uma frase de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Veja bem, a cada um segundo as suas obras, que é parecido com aquela outra frase assim, ó, dar-se-á aquele que merece. É assim, se a cada um segundo as obras, esse indivíduo, de acordo com as suas obras, com aquilo que ele realiza, e realizar é o que acontece a nível mental também, tá? Nós trabalhamos para o bem ou a favor do mal aqui, na cabecinha, na cachola. Como diz o Euríclides Formiga, né, o Jair presente, usa muito, né? A nossa cachola se enche muitas vezes de caraminholas. E essas caraminholas, elas são produto daquilo que nós temos guardado na caixinha mental da nossa mente, lá no nosso perispírito. Ali estão as personas que nós ocupamos nas encarnações, ali estão problemas intrincados, ali está verdadeiramente tudo que nos incomoda, tudo que se transforma em doença, em desequilíbrio mental, desequilíbrio emocional, obsessão, e que nos atrapalha a caminhada terrena. Olha que coisa, hein? E está dentro de nós. Como, né, aqueles vermezinhos que irão ajudar a decomposição do nosso corpo físico está em nós. É absurdo, não é, gente? A gente saber do negócio desse. Hã? Não vem de fora, está em nós. De que jeito? Em estado latente. Agora, quando houver a ocasião propícia para isso, eclode, desenvolve. Muito interessante isso. E as nossas mazelas, resultado dos nossos descomprometimentos do passado, também estão em nós.
né? E nós precisamos aprender a lidar com isso. Então, quem veio aqui no planeta Terra tem uma missão, tem trabalho para fazer. Na lição 79 do livro de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, está lá a lição que ele intitula Cada Um, só cada um. Ele nem falou segundo as suas obras, não. Mas lá embaixo ele usa o versículo, né? Então, veja bem, olha o que o Paulo fala na carta de Atos, né? Os apóstolos lá. Levanta-te direito sobre os seus pés, direito sobre os seus pés. Não é de corpo mole, não é caindo, não é escorando, dando birra igual a criança, né? Porque se nós não estivermos direito sobre os nossos pés, nós vamos nos ferir. O Joaquim falou, nós precisamos dos dois pés, o direito e o esquerdo, para dar estabilidade para você andar. A pessoa se locomove com a muleta, mas é muito mais difícil. Com uma perna mecânica, não é tão tranquilo assim, mas nós temos as duas pernas e os dois pés, não é assim? Dois braços, dois olhos, uma boca para comer menos, mas a gente não entende assim. O cérebro da gente é que é culpado, nós não, viu? Pois é. Dois ouvidos. O sábio diz que nós temos dois ouvidos para ouvir mais e uma boca só para falar menos, mas também a gente não entende isso. Fala mais do que escuta, mas está dentro do processo da evolução, né? Está desculpado, porque nós estamos a caminho da luz, a caminho, né, nessa caminhada evolutiva. E nós vamos escorregar, e nós vamos tropeçar, e nós vamos cair. A gente cai para trás, cai para o lado, cai para frente, mas tem que levantar, sacudir a poeira, dar um jeito de caminhar. Então, é assim que as coisas se dão. Então, olha a nossa responsabilidade perante a vida. Cada um de nós está aqui para dar a nossa parcela, né? Nossa parcela. E olha o que o Emmanuel fala, talvez não perceba. Entretanto, cada dia acrescentas algo de ti no campo da vida. Todo dia, da hora que nós amanhecemos até a hora que nós dormimos, pode ter certeza que nós acrescentamos alguma coisa no campo da vida. Na cabeça de alguém, nós mexemos com o sentimento de alguém, nós levantamos o moral de alguém, ou nós usamos as nossas possibilidades para colocar o outro numa situação que não é boa. Então, nós vamos fazendo, nós vamos tecendo, nós vamos construindo, meio que assim, no inconsciente. Faz a coisa inconsciente, né? Eu tenho tanta mania de fechar os olhos, né, para poder fazer algumas coisas e fluir algumas ideias melhor. Lá no Pilates, toda hora minha filha chama atenção. Abre o olho. E eu estou lá com o olho aberto, mas eu estou lá concentrada, fazendo a respiração e contando o que eu tenho que fazer, né? Mas ela não tem que olhar lá para frente e isso e aquilo, e está certo. Mas quantas vezes nós temos que ser divertidos para deixar determinadas coisas e aprender o certo? A minha irmã, não dou conta disso, não. Dá falta de ar, eu tenho tontura. Não, experimenta, você vai dar conta. 2 vezes, não, tá me dando tontura, não vou fazer isso, não. Então, é aquele negócio. Ah, não dou conta, não. Ah, é difícil. Ah, não vou mexer com isso, não. Nós passamos uma boa parte da nossa vida deixando muita coisa sem fazer, porque a gente não acredita que nós somos capazes de fazer alguma coisa e de realizar. E aí nós perdemos tempo. Nossa parcela, e a cada um segundo as suas obras, está intrinsecamente ligado com o aproveitamento do tempo, com o estudo esclarecedor, com a oração, com o envolvimento no trabalho, que é a canalização das energias. É isso aí. Mas nós preferimos falar, não, é o menino lá na escola.
Você vira para escrever alguma coisa, é grande o texto? E na faculdade eu escutei as amigas perguntando, é grande o texto? É para copiar? Essa é a pergunta que mais tortura o professor na sala de aula. É para copiar? Entendeu? É para fazer essa tarefa? E outra, essa quase que ele sente uma síncope. Vai valer nota? Porque se não valer nota, ninguém tem compromisso de fazer para aprender. E na vida, meus amigos, em tudo, a gente faz isso. Alguém está vendo? Alguém vai me dar um louro? Vai fazer uma homenagem para mim? Eu vou aparecer lá no Fantástico? Eu estou sendo filmado, né? Então, são tantas coisas que nós estamos acostumados aos louros, às glórias, que está lá nos nossos arquétipos do passado, que a gente vai precisar de melhorar essa parte aí, né? Então, vamos seguindo aqui para ver o que é que a lição nos permite entender. Então, nós temos o que nós somos ou nós somos o que temos? O que vocês acham disso? Ou uma ou outra coisa? Ou é tudo do mesmo jeito? Ou é a mesma coisa? Tem diferença? Você tem, né, o que você é? Você tem o que você é? Ou você é o que você tem? Tá vendo? Será? E o que nós somos? Se for depender do que eu sou pelo que eu tenho, eu tô enrolada. E muita gente também. Não é assim? Então, veja bem, olha o que os espíritos nos ensinam. Onde nós estamos, que é o aqui e agora, é a vida de agora, né? Ou o que nós temos, né? Quem tem muitas fazendas aí, cabeça de gado, poupança uns 3 bancos mais ou menos aí, né? Um salário daquele rechonchudo, né? Bom, né? Tudo isso é, por definição, efêmero. Vai ficar por aqui. Ninguém leva. Sabe por quê? Porque não é nosso. É empréstimo. Você trabalha, se prepara, estuda, né? Ganha, tem o ganho e tem a liberdade de usar. Mas é tudo efêmero. Passa, ó, rapidinho. Rapidinho vai chegar na condição que eu estava falando pro Joaquim. Joaquim, precisamos de pôr a barba de molho. Chega uma idade que os filhos começam a mandar na gente, controlar o salário da gente, fala o que você tem que fazer, te corrige igual menininho. Vamos acostumando com a ideia, né? Então, mas olha que interessante, mas aquilo que nós somos é nosso por natureza. O que você adquiriu moralmente é seu. Moralmente, emocionalmente e a sua inteligência é seu e ninguém pode te tirar. Nada. O que a gente aprende. Gente, que maravilha. Não há quem nos roube. Pode roubar seu projeto, se você não for lá, né? Autentica tudo. Entendeu, né? Pronto. Mas continua trabalhando. Olha o que o Paulo fala na carta, lá em Romanos também, olha lá. Ó. Deus recompensará cada um de acordo com as suas obras. É como pagamento. Para aquele funcionário que funciona mais, que realmente vale a pena, o patrão pode até pensar em dar algo a mais para ele. E ele merece. Não é assim? Lembra daquele cara que saiu nas primeiras horas do dia, chamando um pessoal, depois chamou na terceira, depois chamou na outra, na décima e tal. Aí teve uma galera que chegou e trabalhou pouquinho. Aí o patrão quis pagar o mesmo valor para todo mundo, mas deu uma briga danada lá. Porque os primeiros que estavam lá desde as primeiras horas da manhã achavam que precisava ganhar mais
por conta que eles chegaram primeiro há muito tempo atrás. Mas e o que os outros desenvolveram em tão pouco tempo? Não é assim? Então, meus amigos, nós temporariamente temos as coisas, agora aquilo que nós somos, o que nos pertence, nos acompanha para o mundo espiritual e para a vida. A Fórmula MED diz o seguinte: tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e nem muitas vezes, nem mesmo o que nós pensamos ser. Eu já falei isso 200 vezes aqui, eu acho. Eu repito essa frase demais. Para mim, não é para vocês, não. Mas nós somos verdadeiramente aquilo que nós sentimos. E, consequentemente, aquilo que nós pensamos. Porque, de acordo com o que você sente, você emite pensamento. Seu pensamento é energia. Exterioriza-se em torno de nós essa energia que tem cor, que tem cheiro, espessura, e tem até aparelho lá no mundo espiritual lá para poder medir isso daí, que o André Luiz trata isso num de seus livros aí. Então, aliás, os sentimentos nossos revelam o nosso desempenho no passado. É fácil analisar uma pessoa pelos sentimentos dela, pelo caráter dela, pelo que ela faz, pelo que ela fala, né? Não é diferente daquilo que ela foi no passado, se ela está naquele nível ainda. Mesma coisa que é totalmente o oposto, não é? E a nossa atuação no presente, nosso sentimento está envolvido nisso. E a nossa potencialidade no futuro. A minha irmã, dentro do carro, falou para mim: ah, tem tanta vontade de visitar os velhinhos no asilo. Sabe quantos anos eu ouço minha irmã falar isso para mim? Mais ou menos uns 30. Mas o asilo da LBV é logo ali, ó. Porque você não vai. Ah, não dou conta de ver os velhinhos naquele sofrimento. Como? Aí depois de 30 anos, né? Eu não perco, eu já falei para vocês que eu não perco a paciência, porque é uma coisa que eu não tenho. Eu ainda não adquiri a paciência, mas eu esperei muitas décadas para falar para ela. Falei: minha filha, o negócio é o seguinte, isso aí é desculpa para você não ir. Nossa, é mesmo. É desculpa para você não ir. E você só vai sentir o valor do trabalho caso você um dia vá parar lá e ficar lá sentindo a necessidade de quem vai te visitar. Lá eles são bem tratados, como na hora, tem médico, fisioterapeuta, tem visita todo dia. Não é como a família, mas, não é? Você não vai sofrer lá, não. Você vai lá e aprender com eles. Então, tem hora que a gente precisa de ser duro um pouquinho, taxativo, né? Para a pessoa poder aprender. Vai ficar até desencarnação falando que tinha vontade de visitar os velhinhos, que era perto de casa, e não vai lá porque tem dó. Não quer ver o sofrimento dos velhinhos. Hoje estava reclamando um negócio também. Eu peguei e falei assim: estou precisando te levar para a periferia. Vou marcar. Estou precisando. Está reclamando demais. Entendeu? Está reclamando demais. E a nossa potencialidade para o futuro. Tudo isso nós somos reconhecidos pelo quê? Pelo que vai aqui dentro, pelo que eu estou sentindo, né? Muitos aqui, ou quase todos, conhecem essa história, mas ela encaixa tanto nisso que eu estou falando que eu vou usar ela de novo. Um cavalo estava amarrado em uma árvore. O demônio veio e soltou. O cavalo entrou na horta de camponês vizinho e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o cavalo. O dono do cavalo viu o cavalo morto, ficou enraivecido, também pegou seu rifle e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou a mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver o pai morto, queimaram a fazenda do camponês. O camponês, em represália, os matou.
Olha o tamanho da tragédia. Só porque o cavalo comeu as plantas que alguém plantou. Tudo bem? Aí foram lá perguntar, tirar satisfação com o demônio. Porque o demônio tem fama de ser traquina, né? Faz muita coisa errada. Perguntou para ele, o que ele havia feito? Ele falou, nada. Que isso, eu não fiz nada. Só soltei o cavalo. Bastou soltar o cavalo para que essa balbúrdia toda acontecesse, né? Então, ó, o diabo, entre aspas, aquele desocupado, que não entendeu determinados conceitos, faz coisas simples porque sabe que o nosso coração está enodoado, sujo, e a maldade vai fazer o resto. É a maldade que há em nós ainda que faz as proezas, que rouba, que seca, que mata em nome do amor. Eu nunca vi um trem desse, não. Porque quem mata, quem ama, cuida. Agora eu vou matar porque eu amo e a pessoa não me quer mais. Tá vendo como que nós estamos adoecidos? Alguém fala um desaforo pra gente, nos ofende uma vez, duas vezes, muitas vezes. Aí uma hora a gente surta, deixa o mal agir em nós. Alguém solta o cavalo. E aí nós surtamos e vamos lá e cometemos um crime hediondo com a pessoa. Então, o nosso planeta, nesse momento de regeneração, além das aflições, das dificuldades, das tormentas naturais, vocês viram? As nevascas que estão tendo por aí nos Estados Unidos e lá em Moscou, sei lá, uma cidade da Rússia lá, não há prédio mais, montanhas de gelo cobrindo tudo. Enchentes em outros lugares, o povo passando dificuldade, né? Então, meus amigos, nós estamos num processo. E se nós não tomarmos cuidado com aquilo que vai por dentro de nós vamos ficar maus, em maus lençóis. Por quê? Para o demônio, basta soltar o cavalo. Ou seja, basta alguém pisar no nosso calo. Hã? Vocês conhecem aquela historinha lá, né? O reino da Branca de Neve estava em paz, todo mundo bem, tranquilo, animais, etc. 7 anões, cada um vivendo sua vida maravilhosamente. Até que a rainha má, ela ouviu algo que não lhe agradou. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? É? Existe, sim. A Branca de Neve. Pronto. Quebrou o espelho, botou fogo na mata, né? Tentou matar a Branca de Neve e virou um verdadeiro caos. A pergunta que fica é em que nós nos transformamos quando nós ouvimos alguma coisa que nós não queremos. Seu filho chega e fala assim, ó, arrumei uma namorada e tô indo lá para Groenlândia, lá para Finlândia com ela, vou para França. Acertou? Tem pessoas que morrem junto. O filho da gente fala assim, vou casar. Não, peraí, eu vou fazer uma inspeção. Vamos fazer o DNA, vamos fazer isso, quero saber da vida dela, da família, não sei o que, e vice-versa, né? Quando casa, nós queremos ir lá mandar o jeito que faz a decoração na casa do filho, né? Quando nós entramos no carro do filho, nós queremos ir com ele na frente. É um horror sentar no banco de trás. Gente, picuinhas, coisinhas nos chateiam, nos deixam irados, revoltados, e a gente cria um clima ruim na nossa família e na vida das pessoas. Alguém faz uma crítica, não? Estava vendo o Ariano Suassuna, gente, eu amo aquele homem, viu, Joaquim? Você não acha ruim, não?
São tantos que eu amo, os espíritos todos. Oriane disse que uma mulher foi na casa dele, chegou lá e falou assim para ele assim, de que mês você é? Eu sou mês de junho. É de que dia? Ele falou. Você sabia que todas as pessoas que nascem nesse mês aí têm duas caras? Falou para ele falou, olha só, falando que eu tenho duas caras, né? Aí ele falou assim, e você acha que se eu tivesse duas caras, eu estaria usando essa? Então, olha só, há como sair de situações ruins, vexatórias, sem perder a estribeira, sem perder sabe, o fio da meada, sem cometer coisas que não deve, sem falar coisa que depois você vai se arrepender ali na frente. Então, a gente precisa de orar e vigiar demais da conta. E nós estamos no período do autoconhecimento. Nós estamos no momento de olhar para dentro de nós e nos reconhecer, porque a gente tem olhado muito por fora. Né? Vaidade. Vocês já assistiram o filme O Advogado do Diabo? Já, né? Filmaço aquele, não é? Pois é. Lá no final, vaidade, vaidade. Nós estamos nos perdendo por vaidade. Né? A gente já tem que suportar a vaidade, porque essa vai mesmo. Né? Nós não vamos ser mais aqueles, tudo vai mudar em nós. O tempo, o jeito de se locomover, a fala, tudo tem mudanças. Como o bebê vai crescendo, passando por mudanças. Nós também vamos até não ter jeito de falar mais. Então, meus amigos, nós precisamos de tomar cuidado, tá? Com como que nós estamos nos portando, como que nós estamos nos comportando, o que nos irrita, o que te irrita? Não, mas só uma, não é a lista, não. Só uma. O que te irrita? Vai pensando, vai pensando. O que te irrita? Ingratidão. O que te irrita? Mentira. O que te irrita? Mentira? O que te irrita? É você que tem que saber. Ou nada te irrita, você tá de boa. Mentira é pior. E você? Casa suja. Que te irrita? Ah, então você tá do meu time. Cara do céu, ó. Que te irrita? Lentidão? Você te irrita? Não, fica calma, porque se você fosse acelerado igual nós dois, você não ia achar muito bom, não. O que te irrita, meu filho? Ah, o egoísmo. Pois é. O que te irrita aqui, você? A casa suja. A do lado. Contradição. O que te irrita, loirinha? Quando eu peço fazer alguma coisa, às vezes não sai. Isso, Tem gente que é pior. Fulano, faz isso pra mim. Passou um segundo, vai lá e faz. Uai, mas eu tô indo fazer. Não, você tá demorando demais. O que te irrita? Eu nem vou perguntar pro Joaquim o que irrita ele. Senão eu vou me comprometer aqui diante do pessoal. Né? Então eu nem vou falar o que me irrita. Gente, mas tem tanta coisa pequenininha que irrita a gente. Irrita a gente. Senta na mesa, na cadeira, ela fica lá no meio Lá na sala dos professores é do mesmo jeito. Aí eu chego, meu Deus do céu, né? E no restaurante que você vai também é a mesma coisa. Se aquilo te irritar e a gente deixar aquilo irritar a gente, você sai arrumando o espaço inteiro e não é da sua alçada ali e da sua competência. Então, e o que nos aprisiona? O que te prende? O que nos prende? O que nos prende? Pelo menos um. Isso me prende. Fala aí.
O medo. O medo nos prende. Eu não vou tentar isso, não. Isso é difícil demais. Não, nunca vou dar conta disso. Dá sim. Não começa falando que não dá conta, não, porque aí você já assinalou, né, uma barreira ali. Dou conta. Eu posso, eu sou capaz, eu dou conta. Vou fazer em tempo maior que os outros. Vou levar um tempo para aprender, mas aprendo a fazer. Sua mente. Você está sinalizando para sua mente que você é capaz e que você não. Né? Então, tem muitas coisas que nos aprisionam. Vamos dar uma olhadinha nelas bem rapidinho? A primeira prisão é o passado. Teve uma decepção com a namorada, não quer namorar mais ninguém. Separou, acha que ninguém mais pode fazer ele feliz. É ou não é? Desse jeito. O filho fez alguma coisa, cometeu algo que nos magoou, que nos chocou, tá de mal do filho, nunca mais conversa com ele. Como assim? Nós ficamos presos no passado. Né? Fomos amigos, tivemos um amigo ou uma amiga lá na adolescência, lá, que a gente se desentendeu e tudo. Até hoje eu penso com mágoa lá naquela pessoa. Não consigo tirar aquele sentimento da minha cabeça. Gente, isso traz doença, desequilíbrio, enfermidade. Por isso que Jesus falava que nós precisamos de desapegar. E o desapego não é só do dinheiro, não. Das coisas materiais, não. O desapego é principalmente do sentimento negativo, do ciúme exagerado. Nem vou perguntar aqui quem tem ciúme. Ciúme, aquela coisa possessiva. É meu, é minha. É meu e é minha. O é meu é o marido da M, é minha é o filhotinho. Né? Então, ninguém é de ninguém. É tudo emprestado. Eu lamento muito. Né? Dá uma dor no coração da gente até saber disso, mas é a mais pura verdade. E essa é a vida. Essa é a vida. Como ela é. A vida como ela é. E não adianta burlar. Não vai resolver o nosso problema. Então, desapega de tudo que já aconteceu de ruim. Trabalha para vencer esses sentimentos. Olha, comportamento é sempre o resultado de um hábito que se fixa lá no nosso inconsciente. Então, os comportamentos que nós estamos vendo aí na sociedade que deixa os cabelos da gente de pé, né, são resultado do quê? De hábitos não sãos que está lá no inconsciente da pessoa. E ela comete as barbaridades no meio da sociedade e não há nada e nem ninguém que consegue pôr na cabeça dela que ela está errada com aquele pensamento. As pessoas estão achando que estão corretas. É correto infringir as leis. Né? Então, é por aí afora. Aí o Emmanuel, no livro que eu citei, fala que nós estamos de almas paralíticas quando se refere a virtudes. Nós estamos com paralisia da alma. Cadê o amor? Cadê o respeito? Antes, na minha época, tá? A gente tinha respeito por todo e qualquer adulto. E se a gente aventurasse também de ter qualquer picuinha assim mais séria com as crianças, tinha castigo, tinha, né? Que os psicólogos de antigamente que a mãe da gente usava, vara, né? Espada de São Jorge, beliscão aqui, ó, coque, cascudo. Minha mãe jogava prato assim, jogava coisa na gente, podia sair correndo.
A gente ficava esperto, aí usava bem as palavras, escolhia o que ia falar, entendeu? Agora, a gente tem visto tantos pais maltratados verbalmente por filhos que a gente, né, fica. Então, ó, raros reconhece a desarmonia da saúde espiritual que está passando. Raros, raros. E a coisa está se complicando. Os pensamentos que vão sendo armazenados lá no nosso inconsciente, todos eles, né, vão constituir a nossa identidade perante a vida, bons ou ruins. E será com eles que nós vamos despertar além do corpo no mundo espiritual, depois da desencarnação. Então não existe aquele de a morte transforma indivíduos, não. Ah, o fulano era tão bom, não era nada. Ele não vai virar anjo depois que desencarna. Ele vai ter um momento para ele ficar no cantinho do pensamento, repensando as práticas dele. E ele vai ter toda a ajuda para poder se melhorar. Então, meus amigos, a segunda prisão é a do ego. Nós hoje estamos presenciando no nosso planeta briga de egos. Vocês concordam com isso? Briga de egos. Esse país quer dizimar aquele quer dizimar aquele outro, e quando um não está diretamente envolvido, ele está financiando para que aconteça aquelas tragédias. Meu Deus, é uma briga de egos hoje. E não são só eles, não. Nós estamos percebendo o que eles estão fazendo, que afeta a coletividade. Mas e nós? Com os nossos egos, mesmo pequenos, né? Nós muitas vezes achamos que somos superiores aos outros, temos falas que deixam o outro para baixo. A gente acha que só nós é que damos conta de fazer determinadas coisas. Eu não chamo nenhuma empregada lá em casa, porque ninguém limpa a casa como eu. Deixa você cair numa cama e não tiver ninguém, vai ser maravilhoso. Qualquer pessoa for lá lavar as louças, lavar as roupas. Que exigência é essa? Por que a gente não ensina as pessoas? Não é? Ensinar o outro a trabalhar. Olha, eu vou te chamar lá em casa, mas eu vou te falar como que eu gosto e eu vou fazer uma vez com você. Aí você faz com ela. Ela vai aprender a usar os produtos, o que pode fazer aqui, o que não pode fazer ali. Né? Ela, além de fazer bem na sua casa, vai ter condição de fazer para outras, e você está promovendo as pessoas. Entende? Então, a gente fica infeliz porque o outro fez alguma coisa lá que não é do meu jeito. Isso aí se chama prepotência. A irmã do fogo fala isso. Prepotência. Prepotência é filho de quem? Do orgulho. Jesus Cristo. Vamos lá. Então, nós hoje, na atualidade, nós estamos respirando no mundo das imagens. Quais imagens? Além das que são projetadas nas telinhas que não saem da nossa mão, né? Mas das imagens que nós projetamos de nós mesmos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós ressentimos, daquilo que nós estamos pensando. Esse que é o problema. E por essas ideias, por essas imagens aqui, ó, a gente estaciona sob a forma de fascinação. Ó, fascinação é uma condição de obsessão. Para mim é a pior. Porque, ó, obsessão todo mundo tem, a simples, todo mundo, pro gasto. Agora, na fascinação, a pessoa não consegue ver o ridículo que ela está cometendo. O erro que ela vai cair. Você pode mostrar, desenhar, não consegue. Aí, para ela, daqui da fascinação, chegar na possessão, é um pulinho.
É um pulinho, não é? E outra coisa, olha aqui, ó. Nós usamos elementos que provisoriamente nos escraviza e através delas nós incorporamos influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. Todo mundo aqui está sob o influxo da purificação e do progresso. Lá no Livro dos Espíritos, naquela parte da liberdade, está comentando com Joaquim. Joaquim, está escrito lá que nós temos todas as condições para melhorar, mas quando a gente começa a ficar de corpo mole, indiferente, intolerante, só vai se deixando levar, né? Aí a justiça age. Aí a justiça age. E vão ter acontecimentos que vão servir de alavanca e vão empurrar a gente para frente. Não tem outro jeito aí, não, viu? Então, olha ali, ó. Tudo isso sai de lá, da nossa tela mental, dos nossos sentimentos. Sentimento de ciúme, de inveja. Quase ninguém na humanidade tem inveja. Né? Fanatismo político tem? Fanatismo religioso tem? Fanatismo esportivo tem? Misericórdia, tem. Eu tenho um genro. O Flamengo tá jogando hoje? Nossa, coitado, Jesus, que a espiritualidade ajude lá para ele não dar uma síncope lá. Entendeu? Que ele fica louco. Se perder, então, vocês precisam de ver ele não gosta de assistir jogo lá em casa. Na casa dele, porque vocês não imaginam como é que é. Então, assim, eu gosto de esporte, adoro, torço para um punhado de time. Aí eles adoram dizer assim, ó, Corinthians perdeu. Eu falei, sério? Não tô acreditando. Entendeu? Ah, o Botafogo ganhou. Não, então, beleza. Né? O Verdão perdeu. Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Qualquer time brasileiro que estiver jogando com time estrangeiro, eu torço para ele. Torço para a minha seleção. Agora, é triste a gente ver, né? Entre os desportistas aí, né? Só porque não é o meu time, torcer contra o time brasileiro e torcer para o estrangeiro, né? Mas o povo vai aprender ainda, calma, né? E considerando o grau dessas coisas aqui, ó, vai causar um dano para a nossa economia espiritual enorme. Vocês não têm noção disso daí. Então, vocês estão vendo que eu estou falando coisa da vida? Do dia a dia. Que aborrece e que muitas pessoas cometem tragédia por conta dos resultadinhos disso daí. Terceira prisão é do pensamento. A gente já esgotou muito a questão do pensamento aqui. Nem vou ficar delongando nisso aí, tá? Então, todas essas ideias, né, fixas na nossa mente, surge ansiedade, coisa que também quase ninguém tem na humanidade. Ansiedade, né? A ansiedade é pressa de quê? De futuro. Vive de futuro. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, como é que vai... Calma. Na hora você vai ver e você se prepara para o enfrentamento de tudo e pronto, né? Os medos, insegurança, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Mágoa trata de digerir isso aqui, tá? Digerir, né? E outros males, nós precisamos de nos libertar disso. Isso está nos prendendo. E olha, dessas ideias fixas originam-se crimes bárbaros, igual nós estamos vendo aí essa semana aí. Com animais, com pessoas, né? Com mulheres. Isso aí está virando febre. A gente precisa se humanizar. Nós somos seres humanos, mas onde que está a humanidade? Nós precisamos de nos humanizar, não é? Quarta prisão. Em qual dessas prisões aqui que vocês estão amarrados, estacionados? Hã?
Essa aqui todo mundo. Concorda comigo? Todo mundo, até o Joaquim, vocês não acreditam, mas é verdade. E olha aqui. Tem ou não tem acontecido isso aqui? Ao invés de trocar amor, falar, né, meu amor, senti sua falta, te amo, né? Tá vendo coisa que não tem nada a ver. Quando não tá falando com quem não precisa, não é? Vícios, né? Isso aqui na nossa atualidade nem é a preocupação maior. Tá todo mundo tão ligado, enredado nas redes sociais, né? Que outras coisas nem de leve pensa. Olha ali, ó. Hoje nós estamos aí, ó, tomando doses cavalar de redes sociais e o pior de tudo são as criancinhas. Criança de 1 ano, que a mão é desse tamanhozinho, ela abre o celular, cabe dentro da mão dela, assim, ó. Eu fico horrorizada de ver aquilo. O meu netinho com 1 ano e meio, 2 anos. Um dia ele fez uma ligação de câmera no WhatsApp para mim, 2 anos de idade. Eu fiquei pasma com aquele negócio. Aprendeu a entrar lá, olhou minha foto, clicou e a irmã tinha ensinado para ele. Ele me ligou. A mãe dele veio depois, falei assim, você me ligou? Não liguei, não, foi ele. É ótimo as nossas crianças, desde cedo, aprender, mas nós precisamos de quê? De equilíbrio, disciplina, de dosar as coisas e, principalmente, saber o que eles andam fazendo nas redes sociais, o que eles estão vendo. Então, veja bem, a cada um segundo as suas obras. Diante da ofensa, diante do time que perdeu, diante da briga com a esposa, diante da molação do vizinho, do som alto, do cachorro latindo, do muito serviço, de tudo da nossa vida particular. Tem aqueles que nós encontramos pela rua, os caídos, aqueles que precisam da nossa comiseração, não é? O bom samaritano fez a opção de parar e de atender. Não foi? O Zaqueu, ele fez a opção de subir na árvore para ver Jesus passar. E quando Jesus convida, ele vai correndo para casa preparar tudo para receber Jesus. Ele abriu as portas da casa e do seu coração. E isso, quantos espíritos têm dado para nós esses exemplos aí, não é? Um espírito como o Emmanuel, como o André Luiz, um espírito do naipe do Allan Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, tantos outros médiuns que colaboraram para o surgimento da doutrina. E nós, o que nós estamos dando da nossa parte? Qual que é a nossa parcela? Hoje a gente está terceirizando e dando desculpa para os outros. Né? Ah, mas os espíritos me influenciam muito, me induz a falar aquilo que eu não gosto. Você não fica esperto na pruma-te, né? Assume a responsabilidade. Olha o que os espíritos falam. Mas o mais importante é saber que, independentemente de sugestão ou não, a responsabilidade pelos atos é nossa, cabendo-nos o mérito pelo bem que daí resultar ou o demérito se a ação for negativa. Então, a responsabilidade é de cada um de nós e nós temos todo dia a oportunidade de escolha. Futuro, nós estamos aqui agora no presente, trabalhando para o futuro. Se prepare. Futuro de desencarnar e de futuras encarnações. Né? Olha o que o Shakespeare fala. A responsabilidade de cada um é garantir a sobrevivência de todos, de cada um do planeta. Imagina se toda a coletividade humana soubesse disso, hein? Se lá no país que ele nasceu, todos entendessem essa frase, conhecer as frases dele, todo mundo conhece, só não está dando conta de fazer, não é?
Então, é isso aí, meus amigos. Então, não foi por outro motivo que Jesus falou. Vigiai, olhai, vigiai e orai. E é tempo de orar, é tempo de interceder, é tempo de vibrar pela paz, de falar nela, é tempo da beneficência, é tempo da caridade, é tempo de sair dos nossos lares e visitar os doentes, é tempo de nós sermos gentis no trânsito, deixar o velhinho passar, hã? De bengala ou sem bengala, pode ser um cabelinho branco, né? Espera, calma. Vamos praticar a beneficência no cotidiano e vamos ensinar as nossas crianças também a fazer isso daí. Então, veja bem, o mundo só está como está devido às nossas ações. E nós precisamos de assumir responsabilidade. Aí o Emmanuel fala, imprescindível que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, andando por nós, pois tem muita gente esperando asas de anjo que não lhes pertencem. Deus vai resolver para mim, os espíritos vão resolver para mim. Ah, espero o Emmanuel completar 25 anos que ele vai consertar tudo na educação. Tá. Não fique esperto não para ver, tá? Então, olha aqui. Aí a gente termina com isso aqui, ó. Quando uma centésima parte do cristianismo dos nossos lábios expressar-se em nossos atos de cada dia, a terra será plenamente libertada de todo o mal, porque nesse dia nós já nos libertamos de todos os males que nos prendem, né? Então, reflitamos na parcela de influência e de ação que nós impomos na vida, na pessoa do semelhante, porque tudo que nós dermos à nossa vida, ela também trará de volta para nós. Então é isso aí, meus amadinhos. Viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Amo vir nessa casa. Esta não tinha. E que Jesus os abençoe grandemente, cada dia mais, viu? Amém. Obrigada, Nazaré, mais uma vez, né? Essa casa é muito grata. Então, como ela, às vezes a gente está afim, não, porque a gente gosta mesmo das palestras da Nazaré, né? Que nos trouxe até aqui hoje com tanta chuva, né? E que foi um tema muito pertinente, porque realmente, como a Nazaré colocou para a gente, o mundo está gritando pela nossa transformação para que o mundo mude. Porque muitas das vezes a gente fica esperando o mundo mudar e esquece que a mudança parte de nós, né? Então, quando é segundo as suas obras, Jesus, o grande sábio, né, disse a verdade, porque é cada um as suas obras, e quando a gente estiver melhor, o nosso mundo vai estar melhor. E a gente está no caminho, eu fico feliz que a gente está no caminho, porque eu acho que esse processo, ninguém falou que ia ser fácil, mas é pertinente e é para todos, não é? É um caminho aberto a todos. O evangelho é um caminho que todo mundo pode seguir, se tiver vontade firme, né? Então, que a gente possa voltar para os nossos lares com esse intuito e buscando sempre, nesse evangelho, nos ensinamentos do Cristo, um impulso para que a gente seja melhor, né? Vamos partir para o nosso passe, chamar nossas companheiras. Então vamos nesse instante, com a serenidade necessária, nos entregar realmente nas mãos daqueles que podem realmente nos auxiliar. Que através dessa palavra tão linda e abençoada da nossa palestra de hoje, através dos ensinamentos do Evangelho do Cristo, nós possamos buscar a força e a coragem necessária para continuarmos firmes nesse caminho, que é buscando o auto-melhoramento, se conhecendo e buscando sempre na prática do amor e da caridade o caminho seguro que nos fará felizes para a eternidade. Que Jesus nos abençoe e que cada um de nós possa receber não aquilo que merece, mas sim aquilo que necessitamos pela infinita misericórdia de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz com Jesus em nossos corações. Quem faz o tratamento